Olá, boa tarde. Eu sou José Augusto. Estou aqui para apresentar um trabalho na área de matemática. Eu curso licenciatura em matemática já no último semestre e estou aqui preparando um trabalho para você que pretende fazer o Enem. Estamos aí no final do ano, chegando o Enem, então queria dar uma dica para você que pretende fazer o Enem e chegar lá não errar. Eu estudo na Universidade Estadual do Ceará, no polo de Mauriti, tendo como competência a aula ministrada, área 2, habilidade 9, é onde é utilizar os conhecimentos geométricos de espaço e forma de seleção de argumentos propostos como solução de problema do cotidiano. Então nós vamos trabalhar com medição de espaço, nós vamos trabalhar aqui com geometria espacial. Eu peguei aqui como vai ser para calcular medidas, espaço, eu peguei aqui a seguinte forma, uma pergunta para a gente fazer os cálculos bem bacanazinho. Um prisma quadrangular regular tem 8 cm de aresta lateral e 4 cm de aresta da base. Determine a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Então, para que nós pudéssemos entender, para que nós possamos entender, vamos apresentar uma imagenzinha onde vai ser o quadrangular, onde pede a questão. Ele tem esse formato, ele tem a base, tanto a base quanto as duas bases, a base de baixo e a base de cima, com medidas iguais. Ele é quadrado, onde diz que é 4 cm de aresta da base e vai ser 8 cm de aresta lateral, que vai ser a altura. Então, para ir adiante mais, só para mostrar aqui o que eu já tinha falado, 4 cm de área da base, 8 cm de área lateral. Você pode trocar pela altura. Então, nós descendo mais, agora nós vamos calcular a área da base. Como que eu posso calcular a área da base? A base seria toda essa parte de cá, a parte da frente, essa parte de trás e as duas laterais. Eu sei que são medidas iguais, onde a pergunta diz que é 4 centímetros de aresta da base, então a aresta vai ser um lado. Eu sei que é 4 centímetros de cada lado. Então, para mim fazer, eu posso usar lado vezes lado, como também posso usar, como eu sei que é a mesma medida, eu posso usar 4 ao quadrado, que vai ser exatamente essa questão. A área da base, que é o AB, vai ser igual a 4 ao quadrado, que vai dar igual a 16. Então, eu encontrei a área da base, que é igual a 16. Indo adiante, nós agora precisamos calcular a área lateral. A área lateral vai ser a parte da frente, essa parte da frente. A parte de trás vai ter mais as duas laterais. Eu preciso calcular todos os arredores dessa figura geométrica. Como eu sei, para mim calcular, aqui eu tenho um retângulo à frente. Ou seja, essa figura é formada por 4 retângulos. Eu sei que para mim calcular o retângulo é só eu pegar a base vezes a altura. Então vai ser 4 vezes 8, que vai ser a área da base vezes a altura. Isso vai ser para mim calcular um retângulo. Porém, eu sei que essa figura contém 4 retângulos. Então, ela vai ficar da seguinte forma. A área lateral ela vai ter a formulazinha que é 4, que é a área da base, vezes 8, que é a área lateral vezes 4. Por que 4? Porque a figura tem 4 lados. Então, nós estamos medindo os 4 lados. Então, a área lateral vai ser 4 vezes 8 vezes 4. A área lateral vai dar equivalente 128 centímetros quadrados, que é 4 vezes 8, que é 32, vezes 4, que dá 128 centímetros quadrados. A gente está falando de centímetro quadrado porque a gente está falando de área. Mais adiante, agora a gente vai medir a área total da figura. Como que eu faço? Ela também vai ter uma regrazinha. Vai ter uma fórmula. Vai ser 2 vezes a área da base vezes a área lateral. Duas vezes a área da base mais a área lateral. Como assim que funciona dessa forma aí? Por que eu estou usando 2 vezes a área da base? É muito simples. Porque a área da base, como eu já tinha falado antes, ele é a base de baixo e a parte de cima. Então, por isso que a gente, na área total, como eu estou medindo, quero medir a figura completa,
eu estou medindo 2 vezes a área da base mais a área lateral, que é a soma dos 4 lados. Então, quando eu digo 2 vezes a área da base, eu estou dizendo aqui 2 vezes 16, que é a área da base, mais 128. Esse 128 aqui que é equivalente à área lateral. Então, a área total nós vamos pegar a área da base, que é 2 vezes 16, mais 128, que é da área lateral. A área total vai dar equivalente a 160 centímetros quadrados. Também estou falando de área, então vai ser centímetro quadrado. Mais adiante agora a gente precisa calcular o volume. Como que eu faço para calcular o volume? Bem simples. Ela vai ter uma regrazinha que vai ser a área da base vezes a altura. A área da base eu já sei que vai ser 16 centímetros, que é a área da base, vezes 8, que é a altura, que é a aresta lateral. Então 16 vezes 8, o volume deu exatamente 128. 16 vezes 8 vai dar 128 centímetros cúbicos. Por que eu estou falando agora de centímetro cúbico? Porque eu estou falando de volume. Então, quando eu estou falando de área, seria centímetro quadrado. Porém, quando eu estou falando de volume, aí passa para centímetro cúbico. Então, ficou essa dica. Você, quando estiver pegando uma questão semelhante a essa, não erre. Acerte com toda certeza. Aqui fica o meu abraço. Até. Será que não?